trabalhando com Suzy Aires, num espaço bem diferente, né? Você vê que eu estou atrás aqui de uma obra de arte bem bacana, tá? Que é do Cacau, tá? Eu gostei muito, inclusive aqui, ó, por aqui. E estamos no espaço BKC. Quero agradecer a Su, tá? Que é a dona do espaço, por ter deixado a gente gravar aqui e mostrar esse espaço maravilhoso para vocês, onde vocês podem vir e vai ter expor seus quadros, fazer reunião, network, enfim, uma série de coisas aí que você imaginar, você pode fazer, inclusive jantares coreanos maravilhosos. Mas vamos conversar sobre a Onyx. Isso, sobre a Onyx. Ronaldo, tudo bom, meu amor? Que bom que você veio. Que bom, fico feliz pelo convite novamente, Suzy. Então, o Ronaldo está sempre aqui com a gente, né? Mas eu quero que ele fale um pouquinho da Onyx Contabilidade. Ah, tá. A Onyx já está há 25 anos, né, no mercado, já com os escritórios. E agora a gente já adquiriu agora um outro escritório em Alphaville, né? Nossa, tem Alphaville? É. Olha, ai gente, povo tem Alphaville, ó. Esse eu confio, tá? E aí a gente está tentando ver se a gente muda a sede para o centro comercial. Mas a Onyx, ela é especialista em quê? Ela hoje se especializou em várias atividades. Agora, atualmente, o nosso ramo mais forte que a gente está atuando, no começo era joias, era nossos clientes, né, ótica, agora está focado bem diversificado. Hoje em dia é mais o e-commerce. E-commerce, né? Que está na moda. Isso. Tudo pela internet. Tudo quanto é atividade, né, do e-commerce tem tanto aqui dentro de São Paulo, nossos clientes, como também fora do estado, né? A gente deve ter mais ou menos 15 estados que a gente tem vários clientes fora, né? Então é um ramo que está crescendo muito, né? Então aí eles procuram a gente, como sempre, é mais indicação, muitos anos de contabilidade, né? Então sempre esses clientes novos, tanto que no mês passado vieram 8, né, do e-commerce de uma vez só, né? Alguns já estavam abertos, outros já era para abrir, né? Já passa para os departamentos já para fazer todos os procedimentos correto, informa tudo para os clientes o que tem que ser feito, né? Porque na verdade tem algumas contabilidades que não detalham, né, sobre a empresa, né? E eles não têm conhecimento, né, sobre algumas coisas adequadas. Tem cliente que não retira prolabore por falta de informação, então tem que esclarecer eles que, por exemplo, eles ainda estão jovens, daqui a um tempo eles vão precisar do benefício, ou até o antes, que é o prolabore? O prolabore é retirada da missão do sócio, né? Então o sócio trabalha naquele determinado mês, então ele estipula o prolabore dele, né? Vai ser pelo valor do salário mínimo, né? Ou até mais, né? Dependendo do seu faturamento, e ele consegue pagar as despesas dele. Também ele pode fazer restrição de lucro, conforme a emissão das notas fiscais, que geralmente é o que a gente faz com todos os clientes, porque na restrição de lucro a empresa fica isenta de imposto de renda e de FGTS. E consegue dar uma alavancada na declaração pessoa física do cliente. Né? É, porque tem várias, agora assim, tem várias camadas. Tem o simples. Isso, é o MEI. O MEI. Isso, o empresário individual, ME ou EPP. Aí depois tem a sociedade unipessoal limitada, também ME ou EPP no simples nacional. E aí tem a sociedade empresária limitada, que é a partir de 2 sócios também, que é ME ou EPP, ou pode ser também lucro presumido real, independente da carga tributária. A gente analisa a viabilidade da empresa, né? Qual é o porte? Primeiro, se ela se enquadra, e primeiro, se ela se enquadra naquele enquadramento para pagar menos impostos, né? E a primeira coisa que a gente faz é a análise tributária para o cliente não pagar mais impostos. Então, se dá para colocar no simples, não tem tanta venda, então a gente joga pro simples. Pro simples, né? Aí só deixa o lucro presumido, igual o posto de gasolina que a gente tem, que é lucro real, né? Então dá muito mais trabalho para fazer, porque o balanço precisa fechar, o ICMS tem que recolher tudo certinho, senão tem vários problemas junto ao posto fiscal, né? Então essa já é um pouco mais complexa, mas a gente tem os departamentos que cuidam de tudo. Olha, e tem uma coisa também que é importante você manter durante o ano, né? Essas taxas que tem da prefeitura, né? Tudo direitinho para não ter problema no ano, né? Porque pode sair do simples. Isso, sai.
Não só as taxas, quanto os impostos mensais também, né? Porque às vezes o cliente está passando por uma dificuldade, tudo bem, a primeira coisa que ele vai fazer é deixar de pagar os impostos, tudo bem. Mas o que ele tem que fazer quando chegar lá no finalzinho do ano é fazer o parcelamento. Chegar lá em dezembro, faz o parcelamento para quê? Para que ele não seja excluído do Simples. Isso ele pode fazer tanto o parcelamento do INSS, do Simples, regularizar a TFE da prefeitura, né? E depois disso verificar se todas as certidões estão saindo, normalmente, para ter a segurança, né? A certeza, isso que a gente faz, né? A conferência, como a gente fala, né? A gente passa o pente fino, né? Para saber que não tem nenhuma irregularidade. E puxa a certidão de tudo, até da Secretaria da Fazenda. Mesmo de cliente que não emitiu nota fiscal de comércio, a gente tira. Porque vai que está faltando alguma declaração impedindo, ela é excluída, a gente acaba não sabendo. Nossa. Entendeu? Então é bem uma coisinha bem complexa. Nossa, gente. Vamos dar um intervalo aqui, vamos para o nosso momento provisão. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Os meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, não perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. Gente, a Provisão tem óculos maravilhosos, tanto de grau quanto de sol, e tá uma coleção nova. Dá um pulinho lá na Provisão, é pertinho ali na Paulista, em frente ao MASP. Ronaldo, por exemplo, o que é mais fácil? Eu faço bolo em casa, nunca tive firma, o que é mais fácil abrir? Depende, geralmente, se você vai sair da informalidade, geralmente o MEI ele comporta a sua, como é que se fala, naquele determinado período, a sua capacidade financeira e operacional, tanto também de compra, porque você vai precisar do CNPJ para comprar mercadoria, né? Então no MEI você vai estar limitado lá a 81 mil anual, né? Então você que é 6.750 por mês, né? 80% desse valor é o valor que você pode comprar em mercadoria, porque tem pessoas que falam assim, aí eu brinco, né? Eu dou bastante palestra para empresa, bastante empresa me contrata, né? Eu acho legal que eu falo umas coisas interessantes e às vezes acaba dando risada, né? E aí eu falo para o cliente assim, quando o cliente ele está no MEI, depois ele sai do MEI, ele está acostumado a pagar aquela taxinha de 70 e poucos reais, 80 reais, né? Mas ele está torcendo para aumentar o faturamento dele, concorda? Que ele está limitado. Quando ele sai do MEI e vai para a microempresa, aí ele olha, meu faturamento aumentou, estou vendendo 30, estou fazendo 40, 50, né? Aí quando começa já a vir a linha do Simples, aí o que acontece? A primeira coisa, já vem essa reclamação por causa do imposto. Porque ele não está acostumado, do imposto que ele pagava de 70 e poucos reais, do valor que ele está faturando agora, entendeu? Aí eu dou os parabéns para ele, eu falo assim, meus parabéns. Eu falei, você está faturando mais, significa que sua empresa está crescendo, né? Você deixou de ser MEI, microempreendedor, né? Passou uma microempresa, aumentaram suas vendas, né? Eu falei assim, meus parabéns. Mas também aumentou os impostos. Isso, mas ele não vê desse ponto de vista, mas eu faço ele enxergar essa situação. Entendeu? Eu falei assim, qual que é a situação melhor para você? Para você voltar lá para MEI quando você faturava pouquinho, e pagava a taxa mínima e ganhava menos, ou você pagar mais imposto e está faturando mais? Né? Então aí eu tento falar de uma forma que... Aí tem vezes que às vezes eu faço algumas palestras para empresas, né? Que algumas empresas me contratam para fazer palestra. Aí é muito interessante também, né? Porque às vezes eu faço palestra de RH, né? De modo geral, de administração geral também, sou graduado nessa área também, né? Então eles acabam aprendendo diversas coisas que não sabiam, né? Até desde o comportamento da empresa, como atendimento ao cliente, né? Então isso acaba ajustando, melhorando a composição da empresa,
tanto se for na área de venda, na área de serviço também, né? Os empresários também, tem empresário também que me contrata também, eu tenho alguns contratos que é exclusivo, né? Que é para empresas, né? Alguns é de joalheria, né? Joias, cliente antigo, que é de assessoria e suporte, consultoria. Então eu tenho que estar lá. Você dá consultoria também, né? Aí eu tenho que estar lá uma vez por semana para estar assessorando eles, né? Falando para eles, ó, sempre para direita, esquerda. Inclusive eu tenho um que é muito grande, que tem 400 e poucos funcionários, né? Nossa, que é uma fábrica de joias. Só que tem aqui em São Paulo também, tem em Limeira também. Joia ou é semi-joia? Joias, joia, ouro, tudo que você imaginar. E aí o que acontece? Aí eu faço assessoria porque é muito funcionário, apesar que ela tem toda a estrutura, né? E foi difícil na pandemia para ela, na época da pandemia, porque acho que a gente afastando todos os funcionários, né? Porque fechou tudo, né? Aí ela me contratou de novo para mim assumir a administração da empresa dela. Porque ela ficou muito doente, ficou abalada, né? Com essa parte. Porque os shoppings devolveu todas as mercadorias, né? Ela estava com dinheiro em caixa, mas ela não sabia o que fazer. E eu entrei lá, eu fiquei acho que mais 6 meses lá, administrando para ela. Aí eu consegui recuperar alguns milhões para ela no contas a receber para ela. Fiz negociação com os donos de loja de shopping, consegui o carro, né? Eu vendi e depreciei por causa do ouro, né? Que é... Hoje o ouro não, exatamente. Porque acontece, quando eu utilizei a equipe dela, né? Que me auxiliou para fazer todo esse procedimento, para me ajudar com as informações da empresa, né? Olha, isso daqui é quanto funciona, como é que se faz, como é que se atende aquele determinado cliente, quanto aquele cliente está devendo, né? Então eu mesmo entrava em contato com o cliente e negociava tudo aquilo, né? E aí colocava o dinheiro no caixa da empresa, né? Aí ela ficou mais tranquila, depois deu tudo certo, aí ela voltou. E aí depois ela me agradeceu, tudo, me indicou mais clientes, né? Que ela sempre me indica mais clientes, fora os filhos, né? Agora tem as noras, também tem a outra. Porque quando a coisa é boa, a gente indica, gente. Então a gente parte desse princípio, tá? O Ronaldo também faz a contabilidade minha, da minha firma. Exato. E, nossa, quebrou uns galhos ali que estava uma coisa muito enrolada. E ele conseguiu deixar bonitinho, limpinho, né? Tá limpinha na área. A gente procura fazer o melhor. Eu falo para o cliente, igual eu estava numa reunião, cliente novo fora do estado, né? Aí eu explicando para ele, ele fechou. Já fechou 3 empresas, né? E eu expliquei para ele. Eu falei assim, olha, aqui eu acho que nós fazemos o que para a sua empresa, como se fosse para a nossa, né? Então, tudo que é de melhor, que a gente vai analisar, o problema, eu vou primeiro lá entender a sua empresa, quantos funcionários você tem, o que cada um faz, né? E aí eu vou te apontar algumas coisas para você de imediato. E eu vou te assinalar. Aí eu vou falar para você, ó, essa daqui é bom por causa disso, disso e disso. Segundo, eu vou te falar que não é bom por causa disso, disso, disso e disso. Vou te explicar. Terceira, a mesma coisa. Aí ele vai falar e vai concordar comigo. Eu falo assim, Ronaldo, é verdade, a primeira opção faz sentido, pode fazer. Entendeu? Ele já pega totalmente confiança, porque ele já sabe que a gente, além de ter experiência naquilo que está fazendo, a gente está fazendo as coisas certas e aquela informação tem coerência. É verdade, porque a Nádia, quando eu abri, ele falou, olha, faz aqui, você vai para cá, vai isso aqui, você tem uma outra firma, não dá para abrir essa, peguei por aqui, me deu uma cartinha, uma aula. Sim, exato. Até que a gente se encontrou umas 2, 3 vezes, Foi. Então, na hora que você tem um diferencial, o que é aquilo? A gente não coloca o dinheiro em cima da mesa primeiro, né? Porque nunca, desde o começo, quando eu comecei com a Onyx, né? Nunca coloquei o dinheiro primeiro. Eu comecei porque primeiro a gente tem que gostar da profissão, né? Daquilo. Porque se você não gostar da profissão, então é aquilo que você fica... igual, tem alguns amigos até... tem algumas formações e não exerce. Se fosse o meu caso, eu ficaria frustrado, né? Porque, olha, você tem um que é publicitário, tem um que é não sei o que, né? E não exerce, então eu ficaria, né? Agora, eu já não, porque eu faço aquilo que eu estudei, que eu gosto, minhas formações são tudo voltadas para isso, minhas especializações, né? Então, isso é uma coisa que dá prazer, né?
Aí o que acontece? Eu ofereço meu serviço para o cliente gosta, né, do serviço, aí depois a gente passa um valor médio para ele, claro, porque hoje em dia, não é que você fala assim, o Onyx cobra caro. Não, o Onyx cobra caro. O Onyx cobra o que o mercado está cobrando, porque o que acontece? Se a gente for puxar 20 anos para trás, não tinha internet, não tinha e-commerce, então a gente teve que se readequar aos outros escritórios. Não, e vale também, questão de valores, olha a tranquilidade que você tem. Exatamente. De ter um escritório de contabilidade, né, o teu desconto, que vai cuidar de toda a sua firma, de todas as suas coisas certinho. Exatamente. Porque a gente não vai falar nome, não vamos contar o santo, mas teve uma pessoa que a gente estava conversando aqui que realmente falou que o contador dele, teve um problema. Não vou falar o que aconteceu, teve um problema, ela teve que mudar de contador, descobriu que não tinha pago imposto nenhum, que não tinha feito nada, que não estava no simples. Ela teve uma dor de cabeça danada, gastou a mais até por isso. Então vale a pena você ter um escritório de contabilidade que vai cuidar mês a mês das suas coisas. Olha, tá aqui, você tem que pagar essa nota, tá aqui, você tem que pagar a prefeitura isso. Você tem que fazer aquilo, você tem mais que final do ano tem que estar tudo zerado para poder virar, então ok, vamos fazer um pente fino para ver se deve alguma coisa, se deve alguma coisa, vamos pagar. Então, você tem que ter isso, entendeu? Isso é muito importante na sua vida, para a saúde dos seus negócios. Exatamente, Suzy. Até nossos clientes mesmo, a gente só não emite guia, gera impostos para os nossos clientes antigos, a gente dá uma assessoria. Eu procuro falar com eles semanalmente, ligar para saber como é que está. Não são tanto a venda, como eu vejo, eu acompanho todo o escritório. Né? Algumas coisas eu procuro acompanhar, eles não estão largados. Está tudo sobre a equipe, mas não estão largados. Eu sei o que acontece lá dentro. E tem meninos ótimos que eu falo com toda semana. Coitadinho, eu deixo ele doidinho. Toda semana falando com um, falando com a outra, tem pessoas maravilhosas. Para responder o WhatsApp num determinado período, não deixar o cliente esperando. Por causa também do nosso excesso de volume e também da necessidade da espera do cliente, porque às vezes a empresa, por exemplo, ela está precisando, por exemplo, uma declaração de faturamento, os documentos para financiamento, então isso daí é coisa rápida que o banco quer. A gente já tem tudo escaneado, digitalizado na rede, já pega, já manda, já resolve a situação para o cliente. Então, esses clientes antigos, a mesma coisa, igual. Essa semana eu falei com alguns também, mas vários deles antigos, né? E aí perguntei para ele como é que estava a parte de marketing também, porque eu tenho uma graduação em marketing também, né? Para ajudar, e como é que estava voltado, as vendas, né? Para ajudar, né? Seguir, né? Orientando para o caminho para onde que ele vai, né? Apesar que eles já têm conhecimento nessa área, né? Mas a gente já também tem uma experiência também com esse ramo, então a gente orienta eles, né? Teve alguns que a gente orientamos na parte de reduzir algumas despesas, que estavam com alguma despesa alta, né, muito alta, incompatível com a receita, eles não estavam vendo, tinha mais de 6 lojas, né, que eram filiais e matriz, e aí eu tive que ver isso para ele, porque quando o dinheiro entra na conta, é igual essas lojas que você fala que assim, é grande, é mais funcional, mas como que será que aconteceu isso? Porque eles não analisam depois qual loja, vão demorar muito para analisar qual loja é deficitária ou não. Entrou o dinheiro na conta, eles misturam, fazem aquela bagunça toda, entendeu? Aí quando for ver, aquela loja não sabe porque está aberta ainda, porque está dando prejuízo. Aluguel caro, muito funcionário. O que vende não se paga. As outras que dá receita, sobra saldo para cobrir as despesas dessa. Então não tem necessidade de você ter uma loja dessa ou uma empresa assim, a não ser que você monte um projeto de reestruturação para ela. Sim. Aí você fala, você me ajuda a montar um processo de reestruturação? Vamos, eu já sou tanto industrial, comercial, eu já fiz vários, né? Então vamos ver, vamos começar. Igual essa minha cliente, ela também tem uma equipe também que mexe, tem muito funcionário, que ajuda a empresa a se desenvolver também. Né? Mas é funcionário, mas eu sou contratado deles, já tem mais de 20 anos já, né?
E aí o que acontece? Aí eu confirmo as informações e alguma coisa eu discordo deles, no nosso ponto. Por exemplo, grau de endividamento. Eu não concordo com eles em alguma coisa, né? Eu falo, posso falar o nome dela aqui, né? Não, pode falar. Mas aí eu falo assim, por exemplo, Dona Maria, mas o grau de endividamento começou quando? Né? A gente tinha que ver 3 anos para trás, para buscar o histórico da informação, buscar lá toda essa estrutura para mim começar a fazer, porque tem um acúmulo de milhões de impostos. Nossa né? Senhora, Então, dá até frio, isso, gente, dá até frio na espinha. Quando você fala em milhões, é milhões de reais em impostos, né? Então, aí eu falo assim, não, mas o que aconteceu, né? Porque não tem, né? Se tem uma equipe toda lá já pronta para isso, né? E eu discordo, né? E aí a gente acaba, mas ela não me dispensou. Eu salvei ela, né? Já cuido da família toda, das 8 empresas dela e dos filhos, né? E aí eu faço tudo lá, balanço, a gente faz no escritório, né? Resolve os balanços que está com problema, que tem que fechar, que é muito trabalhoso, né? Ajustar o balanço deles, né? Junto com o banco, conciliação bancária, mas a gente acaba conseguindo. Nossa, o meu conselho para vocês, tenham um contador bom aqui, ó. Entendeu? Meu conselho, eu uso, recomendo, a Onyx é a melhor que tem. Ronaldo, deixa os contatos. O WhatsApp comercial da nossa equipe é o 98-122-8030. E tem o Instagram também, O Instagram né? é Onyx Contabilidade. E tem o site também, agora dizer mais que você, olha o site. É onyx.consultoria contábil. Então, gente, não perde tempo não, isso é coisa séria, tem que fazer tudo direitinho e nada melhor do que você ter uma pessoa de confiança cuidando da sua firma, cuidando dos seus negócios. E eu recomendo muito mesmo. Ronaldo, meu querido, obrigada de coração, viu? Você está dando uma aula aqui pra gente. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E minha gente, eu vou ficando por aqui, mas antes, vou fazer aquele agradecimento, entendeu? Que a gente sempre faz aqui no final, que nós estamos nesse espaço maravilhoso. BKC, obrigada, Su, tá? Espaço maravilhoso. Essa obra do cacau aqui, maravilhosa aqui, que está iluminando o nosso cenário. E, gente, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, Suzy Aires, Instagram, Girando com Suzy Aires também no Instagram, o meu canal do YouTube, Suzy Aires Oficial. E não deixa de ver a programação da TV Relacionamento. Fica com Deus, gente, ó. Um beijo a todos.